O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Há poucos dias atrás, uma mãe profundamente magoada pela morte trágica de sua filha de 12 anos disse: "Perdi a minha filha para o ódio." O triste fato aconteceu na escola de Araracruz, Espírito Santo. Na ocasião, um atirador de 16 anos matou 4 pessoas e feriu outras 13. No desespero, as crianças saltavam das janelas do 2º andar da escola para escaparem com vida. O atirador planejou o ataque por 2 anos e foi preso logo a seguir. A frase da mãe, "Perdi a minha filha para o ódio", me fez lembrar de todos os atos injustos e cruéis que são cometidos sobre a face da terra. Atiradores, sequestradores, assaltantes, motoristas bêbados e centenas de outros casos multiplicam-se a cada dia. A maioria dos crimes nunca serão devidamente punidos. Milhares de outras famílias ainda padecerão as mesmas angústias e dores. Imagine a quantidade de crimes que são praticados pelo mundo afora. O massacre da escola de Araracruz foi apenas mais um crime entre milhares. Todos nós clamamos por justiça, mas para que isto aconteça, os maus terão que ser separados dos justos. E é daí que surge a necessidade de um inferno eterno, uma espécie de prisão do universo. Se existe um céu, então também deve existir um inferno. Quando pensamos nas questões éticas, morais e espirituais, temos que nos lembrar que o mal tem a sua origem em Satanás. Ele é mentiroso e homicida, age covardemente e não poupa nem os mais fracos. Muitos não acreditam na existência de Satanás, mas também não sabem explicar quem está fazendo a sua obra. Jesus demonstrou a existência de Satanás enfrentando-o no deserto, expulsando-o durante o seu ministério terreno e derrotando-o na cruz. Devido à sua perversidade, todos nós concordamos que a condenação de Satanás é justa e necessária. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. O problema é que muitos homens se tornam tão maus quanto Satanás. E Deus não tem 2 lugares de condenação eterna, Ele tem apenas um inferno eterno. Por esta razão, a condenação dos perversos será igual à condenação de Satanás. Ambos serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 9, verso 17. E ainda: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, verso 41. O homem perverso tem um parentesco espiritual com Satanás pela forma em que vive. O apóstolo João explicou isso quando escreveu em sua primeira epístola, capítulo 3, de 7 a 12. Ele disse: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nós amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. A grande diferença entre o homem e Satanás é que a natureza de Satanás é irreconciliável e a natureza do homem é reconciliável. Ou seja, o homem pecador pode arrepender-se de seus pecados e se converter a Deus. O arrependimento e a conversão dão acesso ao perdão e à nova vida. O vínculo com Satanás pode ser quebrado na cruz.
Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Segundo aos Coríntios 5, 17 e 19. Todos os seres humanos são culpados perante Deus. Por isso Deus ordena a todos os homens e em todos os lugares que se arrependam. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Atos 17, 30 e 31. Independentemente da maioria penal de cada país, a Bíblia diz que grandes e pequenos estarão diante do tribunal do grande trono branco. Portanto, a ordem de Deus para escapar da condenação do inferno é: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías 55, verso 7. A frase daquela mãe de coração machucado quase me convenceu. Como fiquei triste em pensar que o ódio tenha vencido o amor. Porém, o Espírito Santo me lembrou que a história ainda não terminou. Também me lembrou que a morte física não é o fim. O Senhor me disse que aquela menina de 12 anos está muito bem. Ela está mais viva hoje do que antes. E me lembrou o seguinte texto bíblico: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, de 4 a 8. Por fim, o Senhor me disse: o amor jamais será vencido pelo ódio, porque o amor nunca falha. Jesus é a expressão viva do amor de Deus, e ele venceu, conforme disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Observe que Jesus não disse: eu venci e vós vencereis. Não existem duas vitórias, apenas uma vitória, a dele. Se estamos nele, somos mais do que vencedores. A nossa vitória não está no futuro, está no passado, na cruz de Cristo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 37. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.